Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Estou aqui junto com o professor e consultor Douglas Camilo. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Luciano? Legal. E também com a professora Ângela Pisaia, que também atua como coach. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. A pauta deste vídeo será a comunicação e feedback. E já, para iniciar aqui a nossa conversa, eu passo aqui a bola para o professor Douglas, para a professora Ângela, comentarem sobre a importância da comunicação no ambiente de relacionamento, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, enfim, a importância da comunicação na vida do ser humano. Sim, a comunicação ela é extremamente fundamental para atingir objetivos, né? Quando eu e você estabelecemos uma organização daquilo que nós desejamos e deixamos isso claro para o outro, facilita muito. E o que é importante colocar é a questão da linguagem, porque nem sempre é eu falar do jeito que eu gosto, ou do jeito que eu tenho habilidade, ou da forma que é mais cômoda para mim, mas sim do outro, o canal do outro, a forma de repente um pouco mais incisiva, mais analítica, com pareceres, então tudo depende do formato da linguagem do outro, ou seja, para eu ganhar o sim, eu preciso usar então uma linguagem mais apropriada para isso. Então isso melhora muito a comunicação em qualquer tipo de ambiente. Isso que você trouxe é muito interessante, Douglas, porque quando a gente estuda a comunicação em si, então nós sabemos lá que tem o emissor, tem o canal e tem o receptor, né? Então, e quando você fala qual é a linguagem que eu vou usar, qual é o canal que eu vou escolher? Porque entre o emissor e o receptor, e esse canal, ele pode ocorrer ruídos aí, que vai comprometer uma comunicação eficaz, um resultado da equipe que eu quero entregar, um projeto que eu tenho prazo para cumprir. Então, o que eu penso? Eu preciso entender quais são os canais adequados e garantir que esse canal seja eficiente. Porque senão eu tenho ruídos. Daí o que é ruído, né? Alguém pode estar se perguntando. É qualquer distorção que aconteça entre quando a mensagem sai e quando ela é recebida. E isso é muito comum. E a gente está falando mais aqui no contexto organizacional, mas a gente sabe que os relacionamentos hoje, sejam casais, seja dentro da família, como a comunicação às vezes é falha e quantas situações inesperadas, né, e quantos conflitos às vezes surgem acerca disso. Então, a pauta, o assunto comunicação, ele é muito importante para a nossa vida. E uma coisa interessante também são os rótulos, não é? Porque às vezes na comunicação não traz clareza e começa a rotular o outro. Ah, não faz assim que fulano não gosta, né? São as interferências que já começa a rotular. De repente não é nem isso a interpretação que o outro fez e começa a rotular. Então quando organiza todo esse processo da fala, tira esses rótulos, fica muito mais fácil entender o que o outro espera, o que o outro deseja, né, e consegue atingir o objetivo que é o sim para essa tomada de decisão, para esse apoio e para a continuidade, né? Exato. E num contexto aí organizacional, quando a gente fala de grupo, a gente fala de equipe, né, a gente fala aí dos colaboradores, o como é importante, você só vai saber qual é o canal, né, qual é a linguagem, se você de fato conhece o seu público. Então, obviamente, vai servir para isso, serve para marketing, serve para todos os assuntos. Então, eu uso a comunicação adequada, eu escolho o canal adequado quando eu conheço o meu público. É para quem é que eu estou dirigindo isso, né? E isso é muito importante. Por que eu preciso conhecer isso? Porque um dos ruídos que acontece muito na comunicação como as pessoas têm muitas vezes mindsets diferentes, ou seja, tem a perspectiva de mundo e das coisas diferentes, eu posso ter uma fala aqui para vocês dois, ou vocês simultaneamente estão me ouvindo, uma instrução, por exemplo, e você pode compreender de uma forma e o professor Luciano pode compreender de outra. Quando eu morava em Apucarana, eu tive uma empresa lá, uma fábrica, e eu tive muitos problemas com comunicação.
porque era uma indústria, na verdade, tinha uns moldes lá e eu explicava muito como deveria ser feito e tal, e nunca vinha da maneira que eu tinha explicado. E aquilo lá me gerava um desgaste de tudo, né? Porque é recurso, é tempo, é o teu desgaste de energia naquilo, né? E daí li sobre comunicação, essas coisas no contexto organizacional, e uma das técnicas que para mim foi muito válida, e eu utilizo hoje inclusive na minha família, quando eu falo com meu marido, quando eu falo com a minha filha. Depois de explicar, pergunta assim, né, você compreendeu o que eu falei? Geralmente a pessoa fala que sim. E daí você fala assim, você poderia compartilhar comigo o que você entendeu da minha fala? Só para ver se eu expliquei tudo com detalhe, né? Só para confirmar, né? Só para ver se realmente eu falei tudo que é necessário. Exato, vai que eu omiti algum detalhe e não me dei conta. E aí quando a resposta não entendi, falei, não, tudo bem, mas explica só para, né? Porque pode haver aquele medo também, né, Luciano, da pessoa falar, né? Não, entendi o que você disse, mas será que compreendeu? Né? E aí quando vai perguntar, então explica para mim, que é aquilo que nós falamos no vídeo anterior, né? É saber ouvir, né? Exatamente isso. Aí de repente faltou um detalhezinho que eu quero complementar e pontuo. E tal coisa, né, em relação a isso. Né? Professores, a gente tem passado, né, nesses últimos meses, né, nesses últimos tempos, uma verdadeira revolução dentro das interações interpessoais, né? Seja até mesmo no âmbito doméstico, com home office, etc., mas também e sobretudo no âmbito do trabalho e nessa comunicação mais online agora, né? A gente tem se comunicado muito mais pelas vias digitais, né, do que propriamente pessoalmente. A comunicação, a gente já entendeu que já é uma grande necessidade de longa data na vida do ser humano, né? Por simples e puramente sermos diferentes uns dos outros e termos características, personalidades e percepções diferentes, como bem colocado aqui. E agora, gente, o que a gente faz, ou o que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação ou garantir mais eficácia na nossa comunicação dentro dessa nova realidade, não é tão nova assim, mas está sendo mais utilizada agora, que é a comunicação no âmbito online? A percepção que eu tenho, primeira coisa, é definir a regra para essa comunicação, não é? E uma dessas regras é a questão dos horários. Em que momento, não é porque eu estou na minha casa o tempo todo, por exemplo, esse dia não, hoje, meu filho falou assim, pai, libera um pouco o meu quarto, não é? Porque eu estou usando o espaço que não era meu, não é? Então, e aconteceu isso. Agora vem cá, eu preciso negociar, gerenciar as emoções, né? Respeitar toda essa situação, e o meu filho ele tem 14 anos. Agora, quando a gente fala em liderança, da comunicação, é gerenciar a si mesmo. Então, um primeiro grande ponto é os horários. Então, eu falei assim, filhinho, ok, então vamos combinar o seguinte, de tal a tal hora o papai trabalha aqui, depois o papai sai, você estuda e tal, na hora que você for brincar, andar de bicicleta tal, o papai volta aqui, ok? Ok, beleza, porque ele só queria, sabe o quê? Se trocar no quarto, entende? Ele queria ter o momento dele. E eu já imaginei uma ideia mais complexa, né? Um tempo maior, ele só queria trocar. Ele queria ter o momento da privacidade dele no quarto. Falei, ok, então, uma grande sugestão, Luciano, é deixar isso muito claro. Se ele não se comunica, ele pode estar sofrendo, fala assim, poxa, meu pai invadiu meu quarto, não é? E eu lá falo assim, não, mas é o único lugar melhor para eu poder trabalhar. Então, quando a gente estabelece essa questão dos horários, dos tempos, fica muito mais fácil conseguir uma continuidade em relação a esse formato de trabalho home office ou online, né? Isso é interessante e até me veio aqui, né, a grande questão de como se comportar numa reunião virtual, né? Como a gente vê várias informações, até alguns vídeos, né, fazendo algumas sátiras, né, com relação a quantas gafes e tal, mas por mais que a gente sabe, né, acho que é importante a gente reforçar, eu pedi para a professora Ângela comentar sobre isso, né, como que a gente pode se comportar melhor aí numa reunião, numa videoconferência, numa reunião virtual, né? Eu acho que a primeira questão é quando a gente fala home office, home office, então é um escritório em casa. Então, se eu estou numa reunião, eu tenho que me apresentar como se realmente eu estivesse no meu trabalho. Então, geralmente em casa a gente fica mais confortável, a gente fica mais à vontade e está tudo bem, que bom.
acho que isso é uma das vantagens, né? Mas se eu tenho uma reunião, eu tenho que estar apresentável, eu tenho que cumprir o horário, né? Lá a minha fala, a minha postura, né? A minha higiene pessoal, a minha vestimenta, ela tem que ser apresentável tanto quanto fosse eu estivesse indo fisicamente ao meu ambiente de trabalho. Então a gente também não pode se perder, né, em relação a alguns códigos de conduta, né? Eu acho que a gente tem que ser flexível, né? Eu sou muito a favor disso, né? De mudança de comportamento, de mudança de padrão, mas algumas coisas eu acho que a gente precisa respeitar até por conta da própria imagem, né? Porque quando a gente estava falando mesmo sobre comunicação, a sua postura, a sua imagem também comunica. Uhum. E vai atrair também aquilo que lhe parece, né? Se tiver com uma postura completamente aquém, pode perder muitas outras coisas, porque você vai atrair exatamente aquilo que você é, aquilo que você se apresenta. E fala assim, nossa, só parece gente desleixada, mas vem cá, como que você está se mostrando? Só parece gente agressiva, como que você está se comunicando? Então é importante esse equilíbrio, né? Para que a pessoa ela consiga atrair aquilo que verdadeiramente ela deseja. E de repente ela ainda não é aquilo que ela quer atrair. Então ela precisa fazer já uma adaptação para essa mudança para conseguir atrair coisas diferentes. Começar a elevar esse ciclo, não é verdade? Isso é muito interessante e nos traz aqui uma próxima ideia, que é o feedback. A gente pode entender então que, de uma forma geral, tudo é feedback. Nós estamos recebendo muitos feedbacks, né, pelas reações das pessoas, por aquilo que nos chega, né, pelos órgãos do sentido, visão, audição, tato, olfato, enfim, tudo é feedback, a gente pode entender assim, e também a comunicação que é nos passada, e aquilo que a gente comunica também passa a ser feedback para aqueles que estão à nossa volta. O feedback é uma pauta extremamente complexa até, né, por tratar aí questões emocionais, momentos, a pauta, né, a ser discutida, etc. E sempre traz polêmica com feedback, né? Muitas vezes por mau uso da técnica, da ferramenta, às vezes a pessoa não tem o devido preparo para conduzir uma conversa, né, de feedback e acaba cometendo equívocos. E aí eu queria pedir para vocês trazerem aqui alguns insights, como que a gente pode lidar melhor com o feedback, tanto para quem recebe e também quando a gente emite algum feedback. Eu acredito assim, de uma forma bem simplificada. Hoje, se vocês forem pesquisar, tem várias técnicas, várias formas, vários modelos aí de feedback. Mas eu gosto da simplicidade, né? Então, eu penso assim, que o feedback, ele deve ser uma rotina, né? Porque às vezes tem alguns contextos e algumas culturas organizacionais que só tem feedback quando alguma coisa deu errado. Então, quando fala a palavra feedback, qual é o gatilho que dispara em todo mundo? Tragédia, né? Ferrou. Lá vem o fogo. Tava bom, lá vem a bronca. Né? Então, eu acho que precisa ser uma rotina e a gente precisa compreender que feedback não é só em momentos em que precisa se corrigir alguma rota ou que precisa adequar algum comportamento. Não é. Né? É também de elogio, é também de reconhecimento, é também de otimização daquilo que já está bom. Então, primeira coisa, eu acho que precisa se estabelecer uma rotina de feedback. E também não pode ser a cada 6 meses. Né? Não precisa ser uma tabelinha, né? Exatamente, né? Não é um feedback formal, né? A gente está falando aqui daquela troca do dia a dia mesmo, né? Isso, exatamente. Não tem data específica, mas ele precisa ser assim, constante, precisa ter uma rotina e precisa ser sempre num ambiente descontraído. Isso é muito importante. Então, nós somos seres humanos, nós somos muito influenciados pelo meio de uma forma geral. Então, se o professor Luciano ou o Douglas fala, Ângela, queria dar um feedback para você daquele trabalho que a gente fez e vem num ambiente, esse ambiente aqui super legal e tal, isso já ajuda, né? Da pessoa estar mais receptiva e tal. Vai naquela salinha lá que ninguém nunca usa, que é fechado, tranca, não sabe nem se você vai sair de lá. Né? Isso já gera uma ansiedade. Uma fobia, né? Já gera um medo na pessoa, né? Fala assim, será que eu vou sair de lá? O que vai acontecer? Então, e a descontração, né? A fala, eu acho assim, que a pessoa ela tem que estar preparada para dar um feedback, né? De uma forma descontraída. Então, primeiro, eu tenho que estar próximo dessas pessoas para que quando eu for dar um feedback, vai ocorrer de uma forma natural.
né? E eu vou abordar o assunto. Então, é descontração, né? Eu converso com essa pessoa, ela se sente à vontade, e isso tem que ser natural. Isso só vai ser natural se isso acontece com frequência. Sim. Uma coisa interessante, professora, me permita, é também aquela atitude em pedir o feedback, não é? Aquela predisposição. Eu falei, daí, cara, fala para mim, como que foi? O que você achou? Qual que é a percepção que você teve? O que faltou? Esse é um primeiro passo bacana para interagir com o feedback. E o segundo, quando o outro falar, simplesmente agradecer, porque você fala assim, mas eu não concordo, eu acho que estava bom, não sei. Mas peraí, você não pediu o meu feedback, mas depois é a percepção que o outro tem, então aí virou conflito, mas não, peraí, deixa eu justificar, tal, não, então vem cá, como que eu me saí? Olha, tal coisa foi bom, tal coisa acho que tem que melhorar, independente do que foi, é a percepção do outro. Então, ouvir, pedir a opinião, e o segundo, quando ouvir, cara, ok, obrigado por ter falado. Vou pensar sobre isso. Aí vai digerir lá, vai ver o que aconteceu, tal. E uma coisa que eu acho importante também e que muitas vezes não ocorre nos feedbacks, duas coisas. Primeiro, teve a conversa, mas então isso aqui não vai acontecer ou então não vai acontecer mais, nós vamos fazer diferente. Como? Quando? De que jeito? Isso, para estabelecer ações, né? Exato. Então, porque senão, do que adiantou? Eu tomei consciência, mas e daqui para frente será como? E o acompanhamento. Então, eu dou um feedback, seja ele, né, para otimizar, ou seja ele um feedback corretivo, num ambiente seguro, num ambiente agradável, ouço e pergunto de forma genuína e interessada. E daí é o seguinte, a partir daí, daqui para frente será como? Então vamos pensar como será, E você se compromete com isso? Uhum. Me comprometo. Ótimo. Então, em que prazo? Uhum. Nós precisamos estabelecer isso. E permitindo o outro falar isso, né? Isso. E acompanhar, porque senão fica perdido. Tem aquela conversa que aconteceu lá, daqui um mês ninguém lembra mais o que foi falado, de que valor tem, né? Então, a gente precisa desses passos, desse ambiente, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Lógico. E aí, como que você ajustou a comunicação quando você falava e o pessoal não fazia o que você queria lá na confecção, quando você falou? Então, foi justamente, eu comecei a perguntar exatamente isso. Quando eu terminava de explicar, eu perguntava se a pessoa entendeu, e ela dizia que sim, e eu pedia para ela me dizer exatamente o que ela tinha entendido. E daí, nessa hora, eu comecei a identificar, tipo assim, aonde eu estava faltando, talvez, com explicação, né? Ou às vezes, uma coisa que eu identifiquei muito, que às vezes eu usava termos técnicos e eu trabalhava eram facções de costureiras e tinha alguns termos técnicos que, você vê, a falha minha da comunicação e que elas não conheciam. Uhum. E aí elas também não perguntavam e ficavam perdidas. Ficava com vergonha de perguntar. Né? E daí comprometia todo um processo. Uhum. E daí quando eu comecei a perguntar, né, o que de fato você entendeu, e daí eu comecei a mapear e comecei a ver também as falhas que eu tinha na minha comunicação, que não estava sendo esclarecedora o suficiente. Bacana isso. E pessoal, perceba que esse ato da professora Ângela, né, quando ela comenta aqui, que ela pergunta para a colaboradora, né, para outra pessoa, o que a outra pessoa entendeu, ela está abrindo espaço para feedback. A gente pode fechar aqui dizendo que feedback é vida, feedback impulsiona, feedback nos dá a oportunidade de aprender. Me permita uma frase, sei que está meio longo, mas é assim, que eu já ouvi, vocês já devem ter escutado muito isso também, mas eu acho verdadeiro. É assim, a gente não erra, ou a gente acerta ou a gente aprende. Então, todo erro é feedback. Para você traçar uma nova rota e fazer diferente. E não foi certo o suficiente ainda? É um feedback. Traça a nova rota e faz diferente. E vida que segue. Legal, show de bola. Professora Ângela, muito obrigado. Professor Douglas, muito obrigado por estar aqui, compartilhando conhecimentos, compartilhando informações, ideias, insights. Esperamos que para você aí também tenha feito sentido. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.